Olá, boa tarde. Eu sou Elisângela Fonseca, assessora executiva da Rede PetroRio. Tenho um excelente webinar, Rede PetroRio, juntos somos mais fortes. Passo a palavra ao nosso mediador desta tarde, o engenheiro Evandro Cossenza. Senhor Evandro, por favor. Pois não, Elis, obrigado. Boa tarde a todos. Eu sou o diretor de qualificação corporativa da Rede PetroRio. Nosso tema hoje nesse webinar é sobre descomissionamento e oportunidades. Agradeço muito a participação dos palestrantes Mauro, Destre, Rafael Moro e Heitor Ciuf, ao aceitarem o convite da Rede PetroRio, e agradeço também a participação de todos os associados e convidados. Cada palestrante terá em torno de 15 a 20 minutos para a apresentação. Ao final das apresentações, faremos uma sessão de perguntas e respostas, e qualquer necessidade de pergunta pode ser colocada no chat. Vamos seguir uma ordem, primeiro o Mauro, depois o Rafael Moura e, por último, Heitor Ciuf. O Mauro Destre é um contador formado pela Universidade Federal Fluminense, de Macaé, com MBA em Gestão Empresarial Avançada e em Gerenciamento por Projetos pela FGV e em Contabilidade e Auditoria. Foi gerente de projetos de descomissionamento de linhas e equipamentos submarinos e gerente de ativos de produção na Petrobras. Especialista em descomissionamento, é consultor, professor com diversos artigos publicados e ministrou palestras em seminários, feiras internacionais e cursos. Consultor para empresa de consultoria multinacional, elaborando escopo técnico e orçamento para descomissionar todo o sistema subsea de uma FPSO localizada na Bacia de Campos. Coordena o grupo de trabalho de incentivos regulatórios do IBP e participou da revisão de resolução ANP 27 de 2006 e da elaboração da nova resolução sobre garantia para descomissionamento em conjunto com o IBP e a ANP. Mauro, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Acho que você me apresentou até melhor do que eu. Você deve estar conhecendo melhor do que eu, Evandro. Bom, eu quero começar, vou subverter a ordem em função de uma notícia que saiu antes de ontem, de que nós vamos ter o leilão de 3 plataformas SS, que eu costumo dividir as plataformas entre móveis e fixas. Vocês vão ver que o Rafael vai se dirigir a elas como sendo UFs. Mas leilão de 3 plataformas móveis, 3 SS, a P7, a P12 e a P15. E esse leilão vai acontecer no dia, agora no 9/7. Isso para a gente que está na área, que milita, para vocês terem uma ideia, eu em 2014 eu fiz o primeiro PDI dessas plataformas, e até agora, quando eu estava na Petrobras, me aposentei, e só agora que a gente vai conseguir fazer o leilão dela, em função de vários obstáculos que vieram aí pelo caminho. E só para a gente ter uma ideia da dimensão, só do que 3 plataformas podem oferecer a um mercado, a essa nova indústria de descomissionamento, eu levantei uns dados. Então, vamos lá. As 3 plataformas juntas, tá? Elas chegam a 35 mil toneladas. Elas têm, e aí, Silfo, Heitor, já vou começar a entrar um pouquinho na sua área para te ajudar. Elas têm um calado médio em torno de 21 metros, calado de projeto, tá? Mas tem um calado de navegação muito menor, disso você entende melhor do que eu. Então, você já vai pensando até que elas poderiam entrar, certo? Na sua cabeça de oportunidade. O comprimento delas, em média, 104, 106 e 108. Então, em média, aí 106 metros de comprimento dessas meninas. Tem 13 manifolds ligados a essas 3. Manifolds de gás e manifold de óleo. Esses 13 manifolds, eles chegam juntos a 3,4 mil toneladas. Então, nós estamos falando aí para uma indústria de reciclagem de aço, se eles tiverem de sair, se eles forem sair lá de baixo. Então, são 13 manifolds. Tem 26 caixas de junção. 26 caixas de junção. Para quem entende do negócio, já está vendo o que eu estou falando. Em torno de 1,2 mil toneladas. 1.260 toneladas, mais ou menos. São 28 árvores de Natal molhada.
Duto flexível, nós temos em torno de 304 unidades ali, interligando tudo, quase 196 quilômetros de duto. Isso numa conta rasteira minha, cheguei a 6,6 toneladas em dutos flexíveis. Âncoras, são 24 âncoras. Essas 24 âncoras chegam a 8,7 toneladas. São essas oportunidades que quem entende, quem está na área de reciclagem, e aí eu estou vendo a Eliana, o Mena aqui, a Eliana deve estar pensando, opa, quem é que vai fazer um projeto ambiental para eu retirar isso tudo lá de baixo, para transportar, para armazenar em terra, para tratar em terra e para fazer o descarte depois em terra, lidando, né, com IBAMA, ANP, Marinha, INEA, PNRS, certo? Mais uma galera em torno disso tudo. E não esqueça que se tiver ainda o TENORM, vamos precisar também lidar com o CNEM. Então, só para vocês verem essas três oportunidades, né, dessas plataformas, é óbvio que nós estamos leiloando agora só os 3 cascos. A retirada de tudo isso que eu falei será um outro processo que vai precisar do licenciamento, não sei se será um processo de licitação que a Petrobras deverá colocar, ou a nova dona dos campos, porque tem uma nova dona do campo que adquiriu. Isso tudo vai depender, mas a boa notícia é que nós podemos ter já, vislumbrar um horizonte com toda essa oportunidade que está lá embaixo. Soma-se a isso, que a gente está falando, a gente veio aqui falar bem de mercado, soma-se a isso, nós temos algumas outras boas notícias no meio de tanta notícia ruim. Eu preferi falar só das boas notícias. Os últimos leilões da ANP somaram 108 bilhões de reais. Leilões 17, 18, 19, 108 bilhões de reais. Os leilões, e vocês devem ter assistido recentemente um webinar com os principais CEOs das principais IOCs, das principais empresas do Brasil, e vocês viram que todos eles foram unânimes dizer que haverá corte de investimento, sim, mas manterão seus investimentos no país. E quando o cara entra no leilão, ele adquire, ele tem que apresentar o que a gente chama de PEM, Projeto Exploratório Mínimo. E Projeto Exploratório Mínimo, ele vem acompanhado de sísmica, por exemplo. E sísmica já está acontecendo, não sei se vocês sabem, 180 quilômetros de sísmicas estão sendo feitos já esse ano, algo em torno de 500 milhões de reais. Nós já temos previsto 24 poços exploratórios, pelo menos 24 poços exploratórios. Estamos falando de 4 bilhões de dólares com esses 24 poços exploratórios. Soma-se a isso, nós temos também a ANP, numa sacada brilhante, criou oferta permanente, processo de oferta permanente. São 273 campos, 33 desses campos já foram adquiridos. Melhor ainda, né? Além do dinheiro que foi arrecadado com esses 33 campos, algo em torno de 309 milhões. Mas esses 33 campos adquiridos são para 10 operadoras diferentes. Percebe as oportunidades? Dessas 10 operadoras diferentes, 9 são nacionais. 9 são nacionais. Então, empresas que estão chegando, como Metame, como Energisa, nomes que vocês não conheciam até então. Na esteira desse oferta permanente, leilão de oferta permanente, também a Petrobras, entendendo que o seu portfólio, totalmente ligado ao pré-sal. Então, se vocês forem pensar, eu vou falar em números médios, tá? Pelo amor de Deus, não é a produção de ontem, mas no número médio do último mês, chegamos à produção de 3 milhões de barris, de petróleo só, não é boio, 3 milhões de barris. Desses 3 milhões de barris, 60% foi pré-sal, algo em torno de 1,8, 1,9. 60% do pré-sal. O pré-sal, para produzir esse 1,8, 1,9, precisa de 166 poços, 166 poços. O resto, os outros 40%, precisa de mais de 1.000. Então, a manutenção desses campos, por uma empresa de qualquer porte, mas do porte da Petrobras, ela começa a se perguntar e começa a fazer escolhas de Sofia em destinar todos os recursos que ela tem de investimento para o pré-sal, que é justo, que é correto em determinado momento. Mas esses campos maduros, que é pargo, 3,5, acostumadas maduros, certo? Provavelmente, por serem campos do BID zero, teriam que ser descomissionados, porque já estavam se tornando antieconômicos para o operador atual, teriam que ser descomissionados em 2025.
E agora a nova operadora pretende pedir extensão de vida útil, quiçá para 2030, 2040. Olhem a boa notícia, campos que seriam descomissionados terão estendido a sua vida útil para mais 10, 20 anos, pelo menos. Pelo menos. O Polo Pampa, o Polo Ixova. Polo Pampa e Polo Ixova. Um polo fantástico em termos de oportunidades também, que tem a plataforma de Pampa, a plataforma de Ixova, a plataforma P65 e a P8. Acabou de ser vendido, se eu não me engano, antes de ontem saiu a licença já, transferindo da Petrobras para, aí eu não sei se ela é francesa, deve ser Trident. Se não for Trident, é Trident. Se não for Trident, é Trident. Aí vocês escolhem o nome que vocês quiserem. A operadora que está lá hoje e que também tem uma oportunidade fantástica, que também com certeza vai pedir extensão de vida útil. O Polo Garopa, que tem PGP-1, que é a Garopa 1, tem as duas Namorados, só plataforma gigante. As duas Chernes e a P9, então, só plataforma gigante ali, também está em processo de desinvestimento, devemos ter notícia, talvez até o final do ano, de sua venda também extensão de vida útil. Essas plataformas, se isso não acontecesse, provavelmente estariam sendo descomissionadas em 2025. Se a gente pensar que uma plataforma como o Pampa, do porte de Pampa, porte de Garupa, porte de Namorado, porte de Cherne, essas plataformas têm algo em torno de OPEX para manutenção dela, custa algo em torno de dólares. Esses 200 milhões de dólares, esse algo em torno, é uma riqueza. Estou falando só de OPEX, nem estou falando de produção, nem estou falando de CAPEX, só o custo de manutenção. É uma riqueza distribuída por todo o país em forma de geração, de manutenção, em primeiro lugar, de emprego, de geração de emprego. Pense em quantos fornecedores, tem pelo menos uma cadeia de pelo menos 50 tipos de fornecedores diferentes, 50 tipos de fornecedores diferentes, são disciplinas diferentes, que pode ter mais de 1, 2, 3 fornecedores, por exemplo, vendendo luva, vendendo macacão. Eu estou falando de disciplinas diferentes que estão nessa cadeia. Eu costumo dizer que, hoje, o fornecedor de bens e serviços para a cadeia de óleo e gás do Brasil tem um Rivotril chamado Petronet. Todo mundo sabe que quem fornece para a Petrobras sabe do que eu estou falando. Esse Rivotril vai acabar, e tem que acabar. Por quê? Porque daqui para frente não será só a Petronet, daqui para frente vocês vão ter que aprender, nós todos vamos ter que aprender como vender para Perenco, para Tridente, para quem comprar a Garopa, para Petro Recôncavo, que adquiriu campos fantásticos no Rio Grande do Norte. E mais, a Perenco, por exemplo, dobrou a operação, ela pegou em setembro, em janeiro desse ano, fevereiro desse ano, ela já tinha dobrado a produção do dia que ela assumiu. A Petro Recôncavo, em 3 meses, aumentou a produção do Riacho da Forquilha dos Campos, que ela comprou em 27, em torno de 27, 28%. Só por entrar, só por fazer uma gestão dedicada a esses campos maduros. Então, isso é fantástico para a gente. Mas, junto com o desinvestimento, também tem coisas que vocês todos estão acompanhando a Covid, então, e os impactos que isso está trazendo, vocês devem ter lido que o mundo, capitaneado pela OPEP, junto com a Rússia, decidiu cortar 10% da produção mundial, algo em torno de 10 milhões de barris dia. E também no Brasil houve esse corte. Esse corte que chegaria, espero que não chegue, a 200 mil barris dia, levou com que a Petrobras hibernasse 62 plataformas, algo em torno de 33 campos, se eu não me engano, mas 62 plataformas. Essas plataformas hibernadas, elas podem ser desinvestidas. Alguém pode chegar e comprar aquele campo, aquela plataforma, que é o nosso sonho, bato na madeira 3 vezes, tá certo? Ou ela terá de ser descomissionada. E pela nova 817 de 2020, que quem vai falar sobre ela é o Rafael, pela nova regulação de descomissionamento, tá? Eles já têm que começar, por serem campos maduros, já tem que começar a entregar PDI em 2020, porque são 5 anos até o momento do descomissionamento, que o CPI de zero tem que descomissionar em 2025. Não é bem assim, tem aquela, mas as contas matemáticas simples são essas. Então, nós podemos ter boas notícias de desinvestimentos ou a indústria que vai se formar em torno do descomissionamento também vai começar a se preparar para isso. O descomissionamento em si, já falamos de P12, P15 e P7, mas tem mais oportunidades. Para descomissionar, tem que ter uma coisa chamada PDI. Rafael vai explicar melhor o que é PDI, mas nós já temos 19 PDI aprovados, que não são 19 ativos, não significa que são 19 plataformas, porque ele tem play, ele tem monoboia, ali tem campo. Mas desses 19 PDIs aprovados, 13 são plataformas. E nós temos em análise ainda e tem previsto
Vamos falar primeiro dos previstos. Todo mundo conhece o projeto de revitalização de Marlim, que é fantástico porque ele congrega descomissionamento e congrega a revitalização de campos maduros, que é tudo que a gente quer, porque desinvestimento é para a gente revitalizar os campos. Se a gente não fizesse desinvestimento, ou se a gente não fizesse nada, ou se essa 817 não tivesse surgido, graças a Deus surgiu, em 2025 nós atingiríamos no máximo o fator de recuperação da bacia de campo de 23%, contra 35% no mundo. Com esses desinvestimentos, desses campos maduros, essas plataformas adquiridas, nós podemos aumentar em muito. E sai, chega a 30% de fator de recuperação final, já seria fantástico. Por contas da ANP, depois o Rafael não me deixe mentir sozinho, mas 1% de aumento de fator de recuperação pode chegar a trazer de volta quase 1 milhão de BOI, barril de óleo equivalente de reserva. Cada 1 bilhão de BOI, aí tem contas das mais variadas, eu sempre prefiro ficar com a mais conservadora, fala-se em 1.000 a 1.500 empregos e quase 1 bilhão de reais de investimento, 1 bi de investimentos. Então, só para vocês terem uma ideia daquilo que o país tem ainda por fazer e daquilo que o país, não vou falar de REAT, que é onshore, e nem mais vou entrar no mundo do onshore. O mundo do onshore também está todo sendo desinvestido. É lógico que nós vamos ter que ter cuidado, vamos ter que pensar muito no midstream e no downstream. Por que no midstream e no downstream? Quando a gente traz o óleo para cima, quando o óleo sai das plataformas, eu falei toda a bacia de campos, o midstream e o downstream da bacia de campos. Quando a gente traz o óleo para a plataforma, esse óleo tem que escoar. Então, são vários dutos de várias plataformas, de vários poços que chegam em várias plataformas e que, no final de contas, ou eles vão para o polo enxova, e de enxova vai para a terra para o ponto A, ou eles vão para a garupa, de garupa para o ponto A. Então, esses vários caninhos vão chegar nos grandes canos. Esses grandes canos, quando chegarem em terra, vão se juntar de novo num grande cano, num grande duto. Esse grande duto vai chegar no terminal de Cabiúnas. Até lá, até chegar nesse grande cano, isso passará a ser das independentes. Mas dos grandes canos para frente, hoje em dia ainda tem um monopólio, ainda é da Petrobras. E essas negociações ainda estão muito difíceis. E se essas negociações não ficarem mais flexíveis, a gente vai desmotivar operadoras independentes a vir adquirir campos aqui, da mesma forma como no onshore. Eu vou parar, porque senão eu vou ficar aqui a tarde inteira falando, eu tenho que deixar os outros falarem também, mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós temos muitas oportunidades, e principalmente esse leilão que vem aí. E esse leilão, e aí eu vou deixar uma pulga atrás da orelha de todo mundo, já vou pedir até para o Rafael me ajudar. Eu estou ansioso, não é a palavra, porque eu jamais seria ansioso na minha vida, mas eu estou querendo ver como é que virá o material da licitação. Na verdade, a peça licitatória. Porque eu estou com medo que a peça licitatória venha dizendo para a gente que nós não poderemos internalizar essas 3 plataformas. E aí, Heitor, eu adocei a sua boca e agora estou salgando. Nós não poderíamos internalizar porque os cascos estão contaminados com algo que a Eliane estudou muito mais do que eu, porque ela é do grupo de Coral Sol, com uma coisa chamada Coral Sol. E por estarem contaminados, ainda não existe uma derrota. Rota quando vai, derrota quando volta. Ainda não existe uma rota, vai por onde a larva, que é hermafrodita, e onde ele cai, ele multiplica numa velocidade 3 vezes. Não, se for no caso de rodolitos, são 15 vezes mais, Eliane não me deixa mentir sozinha depois, 15 vezes mais rápido do que os rodolitos. E eles abafam o rodolito. Então, uma preocupação que a gente tem que ter, sim. Então, se não tiver essa derrota aprovada, Heitor, essas plataformas, provavelmente na peça licitatória, virá dizendo que o vencedor do leilão terá que navegar para águas internacionais. E aí, 35 mil toneladas, né? 108 metros de comprimento, aço, com aço nobre e tudo mais, não poderão entrar nos seus portos e, por uma estimativa livre de um dono de estaleiro, uma plataforma dessa para ser desmontada, fala-se em 200 a 250
empregos sendo gerados em torno de 4 a 5 meses para fazer esse desmonte. Eu tive num campo de desmonte na Noruega, é muito engraçado, que parece aqueles desenhos animados, chegam 3.000 indianos, trepa em cima da plataforma, 5 minutos depois sai os 3.000 indianos, está dividido um monte de montinho, um monte de ferro, um monte de madeira e tudo, que depois vai ser reciclado. Mas aí eu deixo esse porém, como é uma peça licitatória, talvez o Rafael ainda não tenha essa resposta, mas ficaria a pergunta: há algo que o Rio de Janeiro, né, há algo que o país possa fazer, tem ainda condição de, se tiver realmente esse óbice de navegar, de internalizar, que a gente possa fazer para tentar reverter? Ô, Rafael, desculpa a furada, mas isso realmente é uma curiosidade muito grande, acho que de todo mundo. Boa tarde, desculpe a todos se eu me alonguei, Evandro, foi mal. Mestre, ótimo, mestre, muito bem colocado as suas observações, as oportunidades, as restrições que ainda existem, então se perduram no ar. Bem, pessoal, agora vamos escutar aí o nosso amigo Rafael Moura. Rafael é superintendente de Segurança Operacional e Meio Ambiente da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, sendo responsável por implementar a estratégia regulatória da agência para a fiscalização das atividades petrolíferas de EIP. Desenvolveu o atual arcabouço regulatório baseado em riscos e em performance de segurança, o Sistema de Gestão de Segurança Operacional, estruturando a área técnica da ANP e criando seus processos de acompanhamento e fiscalização. Rafael é PhD em Engenharia, especializado em risco, incertezas e fatores humanos pela Universidade de Liverpool e mestre em Gerenciamento de Risco pela Universidade de Granfield, ambos no Reino Unido. Possui ainda MBA em Gestão de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas e pós-graduação em Sistema Offshore pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rafael, a palavra é sua. Muito obrigado, Evandro. Uma boa tarde a todos. Já parabenizando de antemão aí ao Mauro Destre pela apresentação. Quase não deixou nada para eu falar, né? Já entrou desde os pontos mais gerais dos processos da ANP, dos processos licitatórios, oferta permanente, até as questões mais específicas de descomissionamento. O que a grande vantagem de eu não trazer uma apresentação é que eu posso tentar não ser repetitivo. Então, eu prossigo a apresentação entrando mais nos detalhes específicos da 817 e falo seção de direitos e outros mais que são tão importantes e que são, na verdade, as diretrizes para essa revisão da resolução. Essa resolução é a Resolução 817, 2020, que entrou em vigência no final de abril, e ela passou a congregar 3 diferentes resoluções. A antiga 27, de 2006, que era de descomissionamento na fase de produção, a 28, 2006, que falava de devolução de áreas, alienação e reversão de bens, e a 25, 2014, que tratava exclusivamente da devolução de áreas exploratórias. Então, com a intenção de não só aprimorar as questões técnicas de descomissionamento, mas também trazer alguns novos elementos relacionados a todo o segmento de descomissionamento e devolução de áreas no mesmo instrumento, a gente fez essa resolução que congregou os três instrumentos. Como bem colocado pelo Mauro na apresentação dele, a motivação dessa resolução é sim o descomissionamento e a modernização da técnica de descomissionamento. A resolução 27 era bastante genérica, então dava muitos dicionários, mas havia algumas incertezas em relação a prazos, a procedimentos de aprovação, ao formato de um programa de descomissionamento, que agora estão saneados de certa forma. Mas também a resolução teve essa intenção clara de servir como estímulo ao aumento do fator de recuperação no aquele 30%, por exemplo, que é o quanto de petróleo você consegue produzir daquele reservatório. Então, no caso brasileiro, a gente tem aí uma média de 20%, 21% de fator de recuperação,
enquanto no mundo a média de 35%, então é claro que isso depende de características de reservatório, do sistema produtivo, mas em linhas gerais nós temos aí uma diferença de 15% em relação à média mundial e cada 1%, também, como bem colocado pelo Mauro, levando em consideração todos os investimentos que envolvem a produção, a exploração e produção de petróleo, desde a perfuração, recolhimento de royalties, participação governamentais, a gente teria aí um volume de recursos circulando em torno de cada 1% de R$ 1 bilhão. Então, isso é bastante significativo. Então, essa resolução tem essa intenção também de fomentar o aumento do fator de recuperação. Como essa resolução pretende fomentar o aumento do fator de recuperação? Justamente a partir de direitos, ou seja, um concessionário de grande porte, com grandes custos operacionais, tem a oportunidade de repassar esses ativos para operadores de médio porte, que são empresas grandes também, mas já têm no know-how e no expertise a produção de campos maduros. Então, o Mauro mencionou, por exemplo, a Trident, que está num processo de adquirir campos da Petrobras, e com isso, ao invés de se descomissionar esses ativos na totalidade, se descomissiona aquelas plataformas em que não é possível estender a vida útil, se abandona aqueles poços que já não têm mais economicidade, intervalos que já foram, intervalos produtivos que já foram exauridos, e então uma nova empresa estende essa vida útil, os campos do BID zero, em torno de 2024, 2025, e você consegue mais um horizonte de 10, 15, 20 anos de produção daquele reservatório que, em princípio, seria descomissionado. Então, até por isso, essa resolução teve uma modificação muito importante nos seus princípios. Ela nasceu como uma resolução puramente técnica de descomissionamento, só que, a certo ponto, para conectar com todas as ativas, se decidiu criar esses instrumentos de fomento ao aumento do fator de recuperação. Um deles é o estudo de justificativas de descomissionamento. Então, antes de apresentar um programa de descomissionamento, a empresa ela apresenta um estudo de justificativa de descomissionamento, um estudo de viabilidade técnica, para demonstrar que aquele determinado ativo não tem mais aproveitamento econômico. A agência faz essa análise e chancela o prosseguimento para um programa de descomissionamento. Pode ser parcial ou pode ser... O primeiro gate, digamos assim, da resolução, a primeira tomada de decisão da ANP é uma tomada de decisão econômica, que pode permitir o prosseguimento para o descomissionamento ou entender que ali ainda há um aproveitamento econômico, e aí se fomenta uma cessão de direitos ou, no caso de campos terrestres, exclusivamente no de campos terrestres, a colocação desses ativos em oferta permanente. Falando em oferta permanente, que também foi mencionado, que é uma iniciativa muito recente da ANP, mas, embora seja uma iniciativa recente, ela tem trazido frutos bastante consistentes para a ANP. Hoje, a gente tem mais ou menos 280, 285 blocos exploratórios ativos no Brasil. Então, são blocos que estão em fase de exploração, então, fazendo a sísmica, fazendo perfurações exploratórias para que se avalie e se avalie uma descoberta e se declare comercialidade, e assim passa-se a fase de desenvolvimento e produção. Desses 283, embora o processo de oferta permanente seja algo recente no país, 33 advém desse processo, ou seja, já representa mais de 10%. É claro que são campos terrestres, não são os campos que representam essas somas bilionárias em termos de bônus de assinatura, como foi mencionado. Eles têm aí mais ou menos, cada um deles, em média, tem aí 500 mil reais de bônus de assinatura. Então, esses 33 blocos dão um pouco mais de 15 milhões de reais em termos de bônus de assinatura, ou seja, não é
significante do ponto de vista de participações governamentais, mas só esses 33 blocos da oferta permanente têm um compromisso exploratório de contratação de atividades exploratórias que ultrapassam 300 milhões. Então, considerando essa capilaridade que os campos terrestres têm, essa diversidade de operadores, porque esses campos foram licitados para diversos operadores, e imaginando nessas regiões onde tem campos terrestres um investimento já compromissado, que é um investimento líquido e certo de mais de 300 milhões, é algo que a gente entende como muito benéfico para o país. Então, especificamente para atividade de descomissionamento e falando do que a gente tem de investimento compromissado, e aí eu me refiro aos próximos 5 anos, incluindo 2020, nos programas anuais de produção e nos programas anuais de trabalho que são carregados nos nossos sistemas pelos operadores, nós temos aí cerca de 26 bilhões de reais compromissados unicamente com atividade de descomissionamento. O que eu quero dizer com isso? É abandono de poços, retirada de equipamentos, recuperação de áreas, principalmente no caso de campos terrestres, e outras atividades que são vinculadas ao descomissionamento. Então, a gente fala de uma indústria e de um universo de atividades previstas e programadas de 26 bilhões de reais. É claro que essa estimativa é uma estimativa pré-pandemia, então há elementos que indicam que os investimentos exclusivamente em 2020 devem ser postergados, até pelas dificuldades de contratação de serviços nesse período, mas também a questão da extensão do tempo de produção desses ativos, combinada com a recente crise do petróleo, que inclusive gerou essa hibernação de uma série de unidades, principalmente da Petrobras, pode ser que atividades de descomissionamento também sejam antecipadas. Então, a gente fala de uma indústria no Brasil de 26 bilhões de reais nos próximos 5 anos, que faz com que o Brasil seja o terceiro maior polo de descomissionamento do mundo, só atrás dos Estados Unidos e atrás do Mar do Norte. Então, essa resolução ela passou por um processo de consulta e audiência pública. Previamente, nós fizemos uma série de workshops, conversamos com uma série de experts, tanto no Brasil quanto no exterior, que conhecem bem o assunto de descomissionamento. Dentre eles, o Mauro esteve com a gente na ANP algumas vezes conversando nessa fase de estabelecimento do instrumento. Então, nós tivemos uma participação incrível das empresas e da sociedade em geral, de entidades representativas, de particulares e de consultores. Recebemos 370 sugestões para aprimoramento dessa norma, e todos esses instrumentos, o que foi sugerido, o que foi acatado, o que não foi acatado, por que de não ter sido acatado, essas informações têm no site da ANP de uma maneira super transparente. Então, quem quiser acompanhar ou fazer um histórico do estabelecimento da resolução, a gente tem isso no nosso site, no site da ANP, para que todos conheçam. Falando do que tem de novo, porque o que eu disse? Nós tínhamos 3 resoluções que tratavam de descomissionamento, devolução de áreas, alienação e reversão de bens. Então, o que tem de novo nessa resolução? Bom, o primeiro ponto é que a gente passou a ter um programa de descomissionamento de instalações único para a Marinha, para a ANP e para o IBAMA. Então, foi um trabalho intenso, feito a 6 mãos. Lá no site da ANP tem uma nota técnica assinada pelos superintendentes da ANP, pelo representante da diretoria de Portos e Costas da Marinha, pelo coordenador do IBAMA. Então, uma nota técnica com entendimento da aplicação desse instrumento pelas 3 instituições. Então, esse é o primeiro ponto de partida, a primeira inovação, o primeiro ganho. Há um programa de descomissionamento de instalações único para as 3 instituições. Então, esse programa é entregue para as 3 instituições de maneira concomitante. Então, não há uma necessidade de elaborar um documento para cada
instituição. Com isso, a gente tem uma uniformização que precisam ser elaborados. A gente traz uma maior segurança jurídica também, porque tem um documento base a ser analisado por todas as instituições e, claro, da maior celeridade ao processo, porque esse novo programa de descomissionamento, a gente tem não só o programa, como as guias para onshore, uma guia para offshore, um guia para o estudo de justificativa de descomissionamento. Então, traz uma maior celeridade, tanto na elaboração quanto nas análises executadas pelos órgãos. Então, do ponto de vista do descomissionamento, também tem uma novidade, que é uma novidade para a gente, mas não é uma novidade para o exterior, que é a implementação da avaliação comparativa de alternativas para o descomissionamento. O que é isso? As decisões em relação ao que vai ser descomissionado, o que vai ser removido, o que vai permanecer in situ, o que vai para o exterior, o que vai para o Brasil, fazem parte de uma análise comparativa. Então, essas alternativas são avaliadas do ponto de vista técnico, da viabilidade de remoção ou da permanência daquelas instalações, os aspectos ambientais, dos impactos da permanência e os impactos ambientais da retirada, acompanhada da sua análise de risco ambiental, os aspectos socioeconômicos também, em termos de geração de empregos e, é claro, de segurança operacional. Se aquelas manobras, se aquelas atividades são seguras para a tripulação que está executando os serviços e para outros usuários do mar, falando das questões terrestres. Outro ponto central, transparência. Então, a resolução estabelece que esses PDIs eles vão para a internet. Então, a linha do tempo, então, em termos marítimos, eles são entregues na agência 5 anos do término do contrato, e para campos terrestres são 2 anos do término do contrato. Então, 5 anos antes do término do contrato, esse programa de descomissionamento que é entregue na ANP, ele é colocado no site. Então, não só para conferir a transparência ao processo, então todo mundo sabe que unidades estão sendo descomissionadas, com base em que parâmetros equipamentos vão ficar na locação, com base em que parâmetros equipamentos vão ser removidos da locação, mas também para gerar novos negócios. Então, tanto os estaleiros, as empresas especializadas em descomissionamento sabem com antecedência bastante razoável que haverá uma demanda por uma série de serviços associados àquele programa de descomissionamento. Então, esse ponto de transparência é bastante importante dentro do processo. E aí a gente tem o segundo ponto, que trata da oferta permanente que eu mencionei anteriormente. No caso, exclusivamente de campos terrestres, o PDI ele é entregue 2 anos antes do término do contrato, e aí a agência coloca esse determinado ativo, esse campo, na oferta permanente por 1 ano. Então, o que acontece nesse período? Se durante 1 ano alguma empresa manifestar interesse em bidar, em adquirir essa área, ela vai fazer uma oferta, ela adquire aquela área, e aí é um acordo entre o que vai ser descomissionado pelo cedente, que vai ser descomissionado pelo cessionário, e se continua aquela produção daquele campo terrestre. Se, a partir do momento em que a agência colocou em oferta permanente durante 1 ano e ninguém se interessou por aquele ativo terrestre, se dá continuidade ao programa de descomissionamento, se descomissiona aquela instalação e se recupera a área terrestre. Outro ponto importante é uma maior certeza jurídica em relação à alienação e reversão de bens. A gente está falando de áreas de concessão, então a própria lei do petróleo estabelece que os bens utilizados para a produção, então falando de poço, tancagens, equipamentos submarinos, árvores de Natal e dutos, eles podem ser revertidos em prol da União sem ressarcimento do concessionário. Então, há essa regra geral na lei do petróleo, que é refletida nos contratos de concessão, e aí a resolução de descomissionamento, trazendo maior certeza jurídica, por exemplo, para os casos das UEPs, das unidades estacionárias de produção, ou das SS, semi-submersíveis, FPSOs, enfim, dessas
unidades flutuantes que são operadas normalmente por terceiros e são afetadas, essas unidades não são afetadas por uma eventual reversão de bens. Outro ponto importante é a vedação de outros usos, seja para distinção, muitos problemas com poços petrolíferos que foram convertidos para produzir água, então traz essa vedação, até porque a intervenção nesses poços demanda uma sonda, então fica muito cara para quem quer produzir água. Na verdade, ao invés de contratar uma sonda, perfurar um poço exclusivo para a produção de água, é muito mais barato do que manter esses poços. A resolução institui também um sistema a necessidade de implementação de um sistema de gestão de responsabilidade social. E aí, é claro, o sistema de gestão de responsabilidade social com interação e projetos que possam trazer os benefícios socioeconômicos para aquela sociedade também. Por fim, tem alguns elementos que são manifestadamente de verificação, por exemplo, da Marinha. A gente inseriu ali um memorial descritivo de projeto de auxílios à navegação, que são as marcações, iluminações específicas para auxílio à navegação, que é um requisito necessário pelas normas da autoridade marítima para se aprovar um projeto de descomissionamento, e outros aspectos que são exclusivos do órgão ambiental, como, por exemplo, o programa de monitoramento pós-descomissionamento. Depois de retirar aquelas instalações, dependendo do ecossistema e da situação, a necessidade de se monitorar o comportamento daquele ecossistema, e aí a própria resolução da ANP, embora a agência não vá aprovar ou reprovar esse plano de monitoramento pós-descomissionamento, esse documento já é entregue para análise do órgão ambiental. Então, em linhas gerais, para a gente ter algum tempo para responder as perguntas e fazer o nosso debate após a próxima apresentação, os benefícios dessa resolução repousam nesse fomento à cessão de direitos, à oferta permanente, no caso de campos terrestres, a simplificação, ao invés de ter que olhar 3 diferentes instrumentos, agora o assunto descomissionamento e devolução de áreas, que está associado à reversão e alienação de bens, estão previstos na mesma resolução, então há uma simplificação regulatória bastante evidente. Os programas de descomissionamento e os relatórios de descomissionamento são padronizados para a Marinha, para a ANP e para o IBAMA. Se instituiu a avaliação comparativa, então há uma metodologia clara para a tomada de decisão, então não é arbitrário as decisões em relação ao descomissionamento, não são arbitrárias, são baseadas em... além disso, as questões relacionadas com transparência e sustentabilidade e responsabilidade social, que eu mencionei anteriormente. Do ponto de vista de tecnologia, uma série de oportunidades relacionadas com a extensão de vida útil daqueles ativos que vão permanecer, e se precisa adotar uma série de metodologias de engenharia para estender a vida de projeto, a vida útil, desde dutos, instalações de produção e outros equipamentos, o que está bastante linkado com a disciplina de confiabilidade estrutural, as questões relacionadas com esse monitoramento ambiental também, há necessidade de se implementar tecnologias para se fazer esse monitoramento do ecossistema, e, é claro, as questões de logística, infraestrutura, tipos de embarcações que vão ser utilizadas para fazer esse descomissionamento, heavy lift, ferramentas de corte, enfim, tem uma série de oportunidades associadas à gestão de resíduos. O Mauro mencionou os NORMs também, que são os rejeitos nucleares normalmente presentes na produção, rejeitos radioativos normalmente presentes. Então, há que se determinar meios de detecção e gerenciamento desses rejeitos, e dentro desse processo de gestão de resíduos, de
realização das atividades de descomissionamento, nós temos aí uma série de oportunidades para estaleiros, portos, áreas de apoio, embarcações especializadas, apoio marítimo, enfim. Então, abre-se uma série de oportunidades para a criação de valor, para que a gente consiga transformar esses 26 bilhões estimados para atividade no Brasil em uma série de empregos indiretos, investimentos indiretos e que se crie todo um ambiente industrial de descomissionamento no país. Bom, eu acho que era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado por me ouvirem. Ok, Rafael, muito obrigado, excelente. Colocou em continuidade daquilo que o Mauro colocou. Vamos escutar agora um pouquinho o nosso amigo Heitor Ciufo. O Heitor é consultor em gestão portuária e desenvolvimento sustentável, procurador responsável pela gestão de terminal portuário do estaleiro Mauá desde 2001, diretor da Cisport Consultoria desde 2002, coordenador técnico da Eco Brasil, Seminário Nacional de Portos, Navegação e Meio Ambiente desde 2002. É analista pela Universidade de Estácio de Sá, pós-graduado em Ciências Ambientais na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde nós fomos colegas, e MBA em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Heitor, chegou a sua vez, amigo. Vamos lá. Bom, boa tarde para todos. Realmente sobrou pouco para mim, porque depois de tudo que foi colocado aqui, o Mauro e o Rafael, eu acho que as pessoas já podem aí ficar à vontade para buscar os outros cômodos das casas de vocês, porque não temos muito para falar mais sobre descomissionamento. Mas a gente não pode perder a oportunidade de falar sobre um projeto que nós temos no Mauá, né? É um estaleiro nacionalmente conhecido, que tem toda a sinergia com o que está sendo colocado aqui. Eu preparei uma apresentação para me guiar um pouco, espero que não... Deixa eu ver aqui se eu consigo. Eu vou conseguir. Não, é aqui. E aqui. Deixa eu ver. Essa aqui não está na página inicial. Desculpa. Agora sim. Então, como eu falei, nós temos um projeto, né? Vocês sabem que a indústria naval tem passado por grandes dificuldades. Não vou falar sobre isso. E a gente precisou, há alguns anos atrás, pensar fora da caixa, né? E aí a gente, olhando para dentro do nosso trabalho, dos nossos ativos, das nossas expertises, nós entendemos o seguinte: o estaleiro agora fica só no nome. O estaleiro todo mundo conhece o estaleiro e imagina quais são as limitações do estaleiro e as suas oportunidades de negócio. Então a gente lançou no mercado, tem lançado essa nossa ideia chamada a Plataforma Portuária Mundial. O nome não é nosso, o nome é um nome conhecido, só que a gente está lançando isso aqui. Mais uma vez, o Mauá está sendo pioneiro em lançar essa política de negócio no mercado, onde a gente vai apresentar aqui uma série de facilidades. E o tema nosso aqui seria falar sobre essa plataforma e sobre algumas questões focadas ao descomissionamento. Ainda bem que não era para falar só de descomissionamento, pelo menos a gente consegue falar alguma coisa das plataformas. Bom, o Mauá, né, um tradicional estaleiro, fica situado na Baía de Guanabara. Eu tenho aqui uma forma de botar uma aqui, esse ponto. Isso aqui é a entrada do canal do Porto de Niterói, para quem não conhece, aqui é a Ponte Rio-Niterói, e está aqui o Mauá, né? Fora do canal, com uma frente de cais bem razoável, com acesso facilitado. Nós temos um acesso de 11 metros de canal dragado pelo nosso grupo, há época atrás, para atender os grandes projetos, né, de FPSO, de implementação de FPSO. Né? Então, a gente tem essa condição aqui de localização. E sem falar que a gente está na Baía de Guanabara, né? A gente não está em algum lugar escondido do planeta Terra, né? A gente está num lugar onde a gente tem um acesso à tecnologia, à logística, os maiores PhDs do Brasil, os maiores cabeças do Brasil, e a gente conta com todo esse apoio técnico. Aqui, essa foto do Mauá, essa foto aqui, ela fala sozinha, está lá o Pão de Açúcar. Eu
Eu gosto muito dessa foto porque é uma foto que mostra o Mauá no planeta Terra. Qualquer cidadão do planeta Terra é capaz de saber onde é que nós estamos. Não precisa fazer aqueles mapinhas, aquelas coisas todas. Basta isso aqui. Por que eu estou colocando essa foto, essa ideia? Aqui a gente tem uma série de áreas. Deixa eu tirar aqui na minha frente que eu não estou enxergando. Tem uma série de áreas que antes foram áreas destinadas à indústria naval. Mas agora a gente está revertendo essas áreas para as outras atividades que o conjunto, dentro do conceito da plataforma portuária industrial, elas serão de grande utilidade para tudo isso que se colocou até aqui. Eu não vou perder tempo em ficar colocando aqui as medidas e falando das medidas, porque não é esse o caso agora. O que vem, esse desenho aqui é um desenho fácil da gente poder entender um pouco melhor. O Mauá tem 180 mil metros de área, então a gente definiu 3 zonas para facilitar o entendimento. Eu vou mostrar só apenas... Deixa eu ver aqui, pronto. Aqui é a entrada do estaleiro, e aqui o processo, o estaleiro tem um layout da produção de navios. Como é que fazia isso? O aço entrava por aqui, era início de processo aqui, cortado, remodelado, shapeado. Aqui ele saía e vinha para aqui para dentro, basicamente isso. Aqui dentro eram montados os blocos, as edificações, e aqui na carreira os navios eram lançados. Basicamente, esse é o processo. Obviamente que isso não existe, não está acontecendo mais isso. Então, qual é a intenção da plataforma portuária? É o somatório da expertise de engenharia com o que eu vou colocar aqui agora. Mauá tem um terminal portuário pioneiro no Brasil também. Nós, desde 99, nós entramos no STA, não existia nem a ANTAC. A ANTAC passou a existir em 2001. Em 2001, nós já estávamos assinando o contrato de adesão por 25 anos. E tivemos agora, em 2018, uma extensão desse contrato por mais 25 anos. Todo ano nós somos vistoriados pela ANTAC. A ANTAC faz uma vistoria de manutenção da outorga. Tivemos agora, em plena pandemia, tá? No dia 14/4, saiu o nosso relatório sem nenhuma não conformidade zero, ou seja, estamos aptos como TUP, que é uma instalação portuária de uso privado. Estou falando isso porque a visão da plataforma portuária é exatamente a vantagem competitiva de unir atividade de engenharia naval, seja ela qualquer tipo de atividade, desde um pequeno reparo até uma jamborização possível no equipamento, principalmente substituição de equipamentos, eu vou falar, mas eu não preciso perder muito tempo, junto com as facilidades da logística portuária, né? Porque os nossos clientes são muito claros, nossos clientes são os armadores. A gente não precisa se preocupar muito quem são os nossos clientes, como é que o potencial que a gente tem para alcançá-los. O potencial que nós temos para alcançá-los é ofertar a eles e aos nossos parceiros e aos nossos fornecedores de equipamentos, de mão de obra, tudo, uma plataforma onde os negócios poderão acontecer. Isso entra em sinergia com tudo que eu tenho visto aqui acontecer em Niterói, o programa de Niterói posso dizer, de viabilidade da dragagem dos canais para poder enriquecer, aumentar a capacidade operacional de pequenos estaleiros, que são nossos parceiros em algum momento, para que a gente possa compor esse cluster de negócios em Niterói. Mas não só de Niterói, também na Baía de Guanabara. A gente tem um movimento também do cluster tecnológico na Baía de Guanabara. Então, o somatório desses movimentos, né, somados à nossa vontade de entregar para o mercado essa plataforma, vem de encontro com essas oportunidades que estão chegando. Então, não é mais uma questão de você ter um estaleiro atendendo às demandas de um armador. A gente tem aqui o estaleiro, uma plataforma de negócio atendendo todas as demandas dos nossos armadores, seja ele demanda de engenharia naval ou de movimentação de carga, e tudo englobado as questões de cuidados ambientais. Nós prestamos serviço dentro do escopo ambiental também, de retirada de resíduos, por exemplo. Então, aqui deixa eu tirar uma coisa aqui que eu botei aqui, agora está me atrapalhando. Pronto. Eu tenho que tirar agora sim. Então, esses são os serviços básicos de engenharia que um estaleiro normal oferece. Limpeza de tanque, acomodações, instalações, equipamentos,
produção e instalação de estrutura. Então, todo esse serviço já são normalmente oferecidos por qualquer estaleiro. Nós temos aqui, somado a eles, os serviços de facilidade de base de apoio às operações offshore, que tem tudo a ver com o que estamos colocando com relação ao descomissionamento. Vou chegar lá. Movimentação de carga, expertise em carga dos projetos, equipamentos de movimentação de carga horizontal, nós temos áreas cobertas e descobertas, como eu mostrei antes. Ou seja, nós temos um conjunto de elementos de tecnologia portuária que, somados aos elementos de engenharia, favorecem a um atendimento pleno a essas demandas do mercado offshore. Né? Com relação ao resíduo, está aqui as embarcações, resíduo de embarcações, é interessante, já começa uma novidade para quem não conhece. O estaleiro, perante a agência reguladora, a ANTAQ, Agência Nacional de Transporte Aquaviários, ele é uma autoridade, né, responsável pela fiscalização, né, e pelo credenciamento das empresas que entram na beira do cais para fazer as retiradas de resíduos. Isso é uma situação que coloca o estaleiro numa responsabilidade absoluta com relação a essa margem, né, essa parte de cais, a beira do cais. Isso já começa a colocar assim, falou-se tanto do grupo que senta para discutir as atividades no mar. Está muito bem representado, IBAMA, Marinha, ANP. A Agência Nacional de Transporte Aquaviários, ela regula as atividades de transporte aquaviários. E, bom, não sei qual é a posição da agência com relação a esse conjunto de equipamentos que vão chegar offshore, se ela reconhece aquilo como equipamentos, sucata, lixo, resíduo de embarcação, é algo que realmente não fica aí uma questão a ser discutida. Esse desenho, essa vista aqui, realmente não dá para se ver tudo, mas isso aqui poderia ser um dashboard do que a gente imagina hoje que o Mauá já pode se comprometer, o serviço que ele oferece, as atividades que ele está sujeito, as fiscalizações que ele sofre, aos seus clientes, aos seus parceiros. Então, esse desenho já foge ao alcance de um estaleiro normal. E é um desenho que a gente já vem trabalhando com ele, nessas atividades todas, pela nossa experiência, há alguns anos. Então, embora a gente não tenha resposta para tudo, a gente tem, pelo menos, a intenção e a visão de abrir um pouco a mente de quem está dentro do estaleiro e poder perceber e ter experiência com esses stakeholders todos aí. Né? Aí vamos falar de mobilização, olha, descomissionamento de embarcações. Olha, veja, não vamos falar sobre isso, vamos falar das nossas preocupações. Vamos falar o que significa isso para o estaleiro, o que significa isso para as oportunidades de negócio. Eu não vou falar em volumes, porque os volumes que já foram colocados são magníficos. Até demais da conta, porque eu não sei quem vai dar conta de tanto volume, desse espaço de tempo. Isso é realmente preocupante. Agora, esse processo de mobilização de embarcações e instalações marítimas, ele requer engenharia, transporte, logística reversa, portos, meio ambiente, também a modelagem fiscal tributária, que é muito importante, porque, eu vou abrir um parênteses aqui, eu lamento profundamente, lamento pelos nossos recursos, o país, a gente exportar a plataforma para ser destruída fora do Brasil, com imposto zero lá fora. Essas plataformas, quando entraram aqui para operar, elas tiveram suspensão de impostos, nós fizemos grandes aquisições no mercado e isso sai do país por um valor que realmente eu não sei se é um valor que justifica todo aquele empenho que foi feito na época das suas construções. Não sei, eu não tenho esses números, mas realmente eu fico assustado. Você transformar um patrimônio nacional, estou falando em termos de recursos que foram colocados ali, anos de estudos e tudo mais, e aquilo simplesmente ir por água afora. Acho que a gente tinha que ter uma maior percepção para isso. Então, essa visão agora que eu estou colocando aqui, deixa eu tirar essa aqui da frente, é o seguinte: pelo que ficou colocado a ANP, na resolução 817,
feita a 6 mãos, está muito claro, a ANP, a Marinha do Brasil e IBAMA, tratando das questões exclusivamente, mas profundamente marítimas, do ponto de vista do meio ambiente marítimo, dos cuidados da engenharia, das contaminações, dos processos, de toda a documentação. Eu achei isso tudo muito bacana, eu acho muito legal, eu acho que foi um grande passo, de parabéns. Isso ajuda muito a gente a acreditar que a gente está em busca de melhores entendimentos sobre uma atividade tão complexa. Agora, quando você chega na parte de um porto, quando você entra na área onshore, existe um divisor de águas, que é um divisor de responsabilidade muito grande, é a atividade portuária. Ali a gente está envolvido não só com a ANP, com a Marinha, com o IBAMA, mas também com os órgãos ambientais municipais, estaduais, a Receita Federal, a própria ANTAC, o Ministério do Trabalho, a Autoridade Portuária, a INEM, a Anvisa, ali a Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários do Ministério da Infraestrutura. Ou seja, eu coloquei esses aí que são os mais os atores, né, que, pelo visto, precisariam ter, foi colocado aqui, um marco regulatório, uma demanda maior, uma percepção da realidade dos estaleiros com esses stakeholders todos. A gente precisa que eles entendam as nossas dificuldades. Não é apenas que eles coloquem da forma deles, sem trabalhar em conjunto, como é que a gente vai conseguir administrar esse universo de dúvidas. Eu vou citar um exemplo, mas eu vou acabar primeiro aqui para a gente não ficar voltando. Como eu falei, a responsabilidade, aqui nós temos nessa tela aqui, tudo, vocês terem uma ideia, isso aqui não deve estar escrito em lugar nenhum. Isso aí é o que acontece todos os dias no estaleiro. Ou seja, todo resíduo retirado das instalações de um estaleiro, seja de origem das embarcações ou do seu próprio processo produtivo, é considerado por todas as autoridades envolvidas resíduo gerado pelo estaleiro. Ponto. É simples assim. Ele já sai dali com o carimbo do Mauá do lado. Saiu do Mauá, ele é gerado pelo Mauá. E então a gente tem que ter total controle, conhecimento, responsabilidade, rastreamento de tudo isso. Né? Por fim, aqui também é uma grande oportunidade da gente se aproximar de novas tecnologias, a gente fica muito contente com isso, isso é muito importante, que a gente sozinho a gente não consegue desenvolver. Então, a questão da logística reversa, na verdade, é um conceito que não é novo, mas é um conceito que cria um mercado novo. Então, essa questão de criação de mercado é muito importante. Então, a gente precisa aprofundar esse conceito, não só, quando eu falo aprofundar o conceito, todos os órgãos, todos os envolvidos, seja governo, seja iniciativa privada, seja, sei lá, qualquer um envolvido, ele precisa internalizar o conceito de que ele está desenvolvendo a economia através da logística reversa. Isso é importantíssimo. Né? Procedimentos novos, certificações, obviamente a gente sabe que existem convenções a serem seguidas, o plano de reciclagem, esse plano ele pode ser um plano que ele pode ter uma abrangência, pode ajudar muito os estaleiros a entender melhor como isso vai funcionar. Né? Há uma preocupação muito grande com essa geração de grandes quantidades de resíduos, porque o município pode não estar preparado para isso, os fluxos, tudo mais, ou seja, é um impacto muito grande, não previsto nas licenças ambientais, inclusive, de muitos dos estaleiros. Planejamento, essa integração com as atividades diversas, obviamente, nós precisamos de vários recursos humanos, de vários tipos de parceiros, então tem que haver um momento de colocar isso em ordem, em lógica. Não é mais aquela coisa de um prestador de serviço, é uma cadeia de responsabilidade, uma cadeia de trabalho. A gestão da infraestrutura portuária também é uma coisa muito preocupante, porque existe todo um arcabouço jurídico, uma legislação que é muito particular, muito dentro do nosso dia a dia, ela não é conhecida das outras empresas que trabalham. A gente fica sempre, quem fica na beira do porto, no porto, ele está sempre entre o mar, né? Entre o mar e a terra, mas ele está sob essas legislações todas. Para vocês terem uma ideia, eu não vou ler isso não, olha que coisa interessante. Tá? A ANP, em alinhamento com a Marinha do Brasil e IBAMA, consegue colocar uma definição
de descomissionamento, que ela, por exemplo, ela coloca lá conjunto de atividades. Está claro, está ótimo, conjunto de atividades, ótimo. Olha como o Ministério do Trabalho enxerga isso. Um conjunto de ações legais. Ora, realmente, alguma coisa aconteceu aqui. Bom, deixa eu marcar. Então, isso mostra, eu coloquei essa tela só para mostrar que como o Ministério do Trabalho não participou, talvez não participe, talvez não tenha oportunidade de entender, ele já faz coloca numa NR, que trata de plataforma, de descomissionamento e tudo, e coloca já um conjunto de ações legais de rastreabilidade de informações e documentos. Eu não estou dizendo que está certo, que está errado. Estou dizendo que poderia ter uma única definição para todos entenderem melhor o fluxo disso no Brasil. Aqui, por exemplo, também, Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, a gente vê nessa questão da política de resíduos sólidos uma grande oportunidade em, como eu falei, no desenvolvimento da logística reversa, porque é um conjunto de ações também, mas que faz o quê? Que gera o quê? Desenvolvimento econômico. Então, nós precisamos criar uma aproximação, temos que ter um fórum de discussão sobre isso em terra. Muito se discutiu, talvez, no mar, mas em terra a gente precisa ter grandes discussões sobre isso. Manejo adequadamente, o resíduo sólido ele adquire valor comercial, como já foi colocado, tem uma fortuna vindo para a terra, e a gente precisa ter uma condição operacional para isso. O estaleiro, como essa plataforma portuária industrial, ele tem a missão de congregar esses outros players para cima dessa plataforma e a gente discutir isso. Por essa que é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui com relação a isso, que a gente tem, sim, grandes oportunidades para a geração de grandes negócios, mas a gente precisa criar uma integração, criar muita sinergia, criar muito trabalho, muita discussão em terra, porque as discussões do mar, elas teriam que estar na frente, porque é de lá que demandam as grandes soluções. Mas, do ponto de vista de terra, a gente ainda tem alguma estrada longa para seguir. Eu agradeço aí pela atenção de todos. Essa foto também ficou riscada. Nossa foto está aqui. Eu gostaria até de fazer uma homenagem aqui, porque essa foto era tirada de um profissional do estaleiro, mas não quando ele chega para trabalhar, na hora de ir embora. Depois de trabalhar um dia inteiro, ele teve ainda a tranquilidade e a lucidez de ver um belo pôr do sol e fazer o registro no seu smartphone. Mais uma vez, obrigado pela atenção. Boa tarde para todos. Excelente, Heitor. Muito bom. Conseguiu complementar o que o Destre e o Rafael colocaram. Eu vou abrir para perguntas. Eu vou abrir com vou fazer a primeira. Para o Destre. O excesso de normas no Brasil poderia, de alguma forma, dificultar a atividade de descomissionamento no Brasil? Rapaz, vamos lá. A 817. Em primeiro lugar, é importante que a gente pense que a 817, que substituiu a 27, né? A 25 substituiu outras 3. Ela é um golaço do ponto de vista de que a Tríplice Coroa, a ANP, IBAMA e Marinha vão estar olhando para um PDI, tá certo? De uma forma conjunta. Mas aí o Heitor, né? Que do alto de toda aquela modéstia, disse que não tinha nada para falar e realmente trouxe recados aqui muito importantes, o Heitor colocou mais uma série de normas, mais uma série de regras que nós temos que atender. ANTAC, que nem Anvisa, né, Heitor? PNRS, que você nem citou, mas o PNRS, lembre-se lá do seu gráfico que você coloca ele, que ele também é importante, tá certo? E aí entram os órgãos ambientais, exatamente, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Secretaria Estadual do Meio Ambiente e o INEA. Então, aí a gente entra pela parte tributária e contábil, né? Como é que nós vamos... Graças a Deus, com o Repetro SPED deu uma aliviada. Graças a Deus, a nossa LERJ, né? Teve um excelente bom senso de aprovar o Repetro. Estava com muito medo do que viria daquelas santas cabeças, mas agora estou mais tranquilo. Então,
a coisa já dá uma amenizada. Falando na Alerj, eu já vou responder, não estou enrolando não. Falando na Alerj, tem uma boa notícia também, que o Rio de Janeiro, infelizmente está acontecendo coisas aí, mas criou uma comissão de óleo e gás, e essa coordenação, eu entendo que ela virá e também nos ajudará muito. Mas nós temos excesso sim. Se você considerar que só de Normand, que são as normas da Marinha, são 26 Normand, dessas 26 Normand, eu diria que as 26 tem alguma pontinha que liga com o descomissionamento, mas pelo menos 8 falam especificamente de descomissionamento e de desmantelamento. Mas, por outro lado, e aí não é porque o Rafael está aí não, tá? Pelo amor de Deus, mas nós estamos vendo uma ANP de uma forma que eu fui gerente de ativo, eu sofri com esses caras auditando as minhas plataformas e até me interditando, né? Mas a gente está vendo esses caras fazendo um trabalho assim muito legal mesmo, de liderança desse processo. E eu considero que à medida que os PDIs forem sendo entregues, que eles começaram a estudar, tem a Karen, vocês não conhecem a Karen porque ela não gosta de participar, a Karen está aqui participando, a Karen é o braço direito e esquerdo, talvez a canela esquerda e direita do Rafael também. Então, tem o pessoal lá que eu tenho certeza de que, eu tenho certeza porque eu já vivi isso antes, que no momento em que todas essas legislações se começarem a conflitar demais, eles vão assumir essa liderança. Rafael, se eu estiver falando por você, estiver falando errado, você me corrija. Mas eles vão assumir essa liderança sim, tá certo? De forma a ajudar que esse processo consiga ser célere. Porque se ele não for célere, a gente vai perder o trem da história com alguns descomissionamentos, e esse trem da história, nós não temos tantas unidades como o mundo tem, nós temos um orçamento previsto para os próximos 5 anos de 26 bi, como o Rafael colocou, que é o terceiro orçamento do mundo. Mas, em compensação, nós temos 66 fixas, nós temos menos SS, então nós temos menos unidades para descomissionar. E esse menos unidades que nós temos que aproveitá-las todas. Então, o termo de CCL, sim, pode atrapalhar? Pode. O Brasil, disse Tom Jobim, não é para principiantes, né? E depois essa frase virou, não é para amadores, é isso? Então, realmente, se um processo de comissionamento, se colocarmos principiantes lá, que não entendam, não conheçam um pouco dessas legislações, isso pode atrapalhar, mas eu tenho fé que com essa liderança, essa boa vontade que a ANP está demonstrando de liderar esse processo, eu tenho fé que a gente vai conseguir bons resultados daqui para frente. Não sei se eu respondi, mas era isso. Perfeito. O Heitor comentou na apresentação dele a quantidade de regulamentos, né? Muito além daqueles. Você complementou e disse que realmente isso pode atrapalhar. Rafael, agora você precisa ajudar-nos. Vamos lá. Bom, nessa questão, sem dúvida alguma, a busca pela simplificação regulatória é algo que é uma política de governo e vem sendo buscada por todas as instituições. E até nesse sentido, a resolução, ela, embora tenha sido escrita a 6 mãos, né, então Marinha, IBAMA e a ANP, que participam mais ativamente do processo, tiveram à frente da elaboração da regulação. A CNEM, por exemplo, foi consultada pela gente, então tem um endereçamento daquilo que é necessário para o CNEM avaliar do ponto de vista de norme. Então, dentro dos limites e até de atribuição também da ANP, no caso do descomissionamento, a gente procurou trazer esses elementos que possam simplificar a vida, já trazer no programa de descomissionamento aquilo que outras autoridades vão avaliar. Inclusive, embora a gente esteja falando do descomissionamento, os materiais de inventário, ele é uma das prescrições da norma. Então, desde não só hidrocarbonetos, produtos químicos que foram mencionados, os rejeitos radioativos, norme, então, identificação, origem, localização, a massa estimada, massa e composição, enfim, tudo isso já é previsto no programa de descomissionamento. Então, esse inventário que dá o start para os processos até de licenciamento
da parte municipal, estadual, que também se envolve bastante, principalmente na área de descarte, todos esses gatilhos já são previstos nessa norma e é uma das inovações também. Ok. Vamos Desculpa, mudar Evandro. Pois não. Evandro, desculpa, eu queria só deixar uma coisa bem clara aqui. Eu gostaria de deixar muito claro o seguinte: é sensacional a norma. A ideia, a colocação da norma, ela é um plano ideal que nós não tínhamos. Então, que fique muito claro isso. O que eu percebo é que existem dois momentos nessa geração desse resíduo. Quando você gera esse resíduo em mar, ele está muito bem trabalhado, está muito bem observado. E quando ele chega na beira do cais, é uma nova geração de resíduo. É assim que a gente precisa entender isso. Porque a gente vai criar um facilitador para todo o resto da cadeia de responsabilidade, que não é pouca. Tá? Mas então, que fique claro isso, esse passo. E a gente até conta aí com a ANP para dar um segundo passo, para ajudar nesse segundo passo. Perfeito, Heitor. Exatamente, Heitor. E muda... Desculpe, Evandro. E o que eu ia complementar é que muda a esfera, né? A gente sai do mar da esfera federal e entra nas esferas estaduais e municipais, né? Exatamente. Perfeito. Odestre, você falou que está previsto para o mês de julho aí, o leilão das unidades P7, P12 e P15. O PDI delas já foram aprovadas? Rapaz, vamos lá. O PDI de P12 já está aprovado. O PDI de P7, de P15, está em análise. E o PDI de P7 está previsto. Tá. Mas vamos lá. A norma, e isso é muito importante a gente ter em mente, a norma ela não proíbe o leilão antes do PDI aprovado. Vamos falar da norma, e essa menina, essa tal de norma aí, como eu estudei essa coisa, ela não proíbe o leilão. Mas, porém, contudo, todavia, para o vencedor do leilão retirar a unidade da sua locação, e eu tenho fé, como uma prece, Evandro, eu sei que essa pergunta daqui a pouco você vai fazer, acredito eu, tenho fé como uma prece para internalizar, né, essas três meninas, o PDI vai ter de estar aprovado. Então, perfeito? Dividindo. O PDI ainda não está aprovado, de P7 e P15, mas o leilão pode acontecer, porém, para elas saírem da locação, para o vencedor retirar de lá, o PDI terá de ser aprovado. Respondi, Evandro? Respondi. E, quiçá, poderá ser internacionalizada no Brasil, né? Internalizada no Brasil. Uma prece. É uma prece, né? Rafael, você quer comentar alguma coisa? Não, eu acho que a resposta foi bastante precisa, é isso, essa é a situação que a gente tem. A P7 está numa fase final de aprovação, então aí nas próximas semanas a gente deve concluir o processo de análise e a P15 um pouquinho mais, né? Deve ir um pouco mais longo o processo de aprovação, mas é exatamente isso que o Mauro colocou em relação à possibilidade de remoção. A remoção só ocorre com a aprovação do PDI e essa aprovação se dá através da demonstração de que as opções selecionadas seguem os parâmetros da análise comparativa em relação aos diversos espectros socioeconômicos, espectros ambientais de segurança operacional. Então, é isso. Tá? Rafael, existe alguma estimativa de quantas plataformas deverão ser descomissionadas a curto prazo ou a médio prazo? Temos sim. A gente tem aí no curto prazo, e aí o curto prazo que eu me refiro até o final do ano que vem, final de 2021, então, em torno de 10 unidades e para serem descomissionadas. O médio e longo prazo tem um horizonte razoável de instalações, que é o número de 96 os kits no médio, nem no prazo, no médio prazo, num horizonte aí
de 5 anos. Seria um total de 96 unidades planejadas para descomissionamento. Perfeito. Perfeito. Pessoal, nós estamos chegando aí próximo ao nosso final. Queria colocar o nosso presidente, o Carlos Eduardo, presidente da Rede Petro, para fazer algumas considerações. Carlos. Obrigado, Evandro. Boa tarde, boa noite já a todos, ao Mauro, ao Rafael e ao Heitor, pelo excelente webinar que nós tivemos. E estou aqui com algumas perguntas, Evandro, no chat, né, que eu gostaria até de fazer essa pergunta. Né, na realidade, essa pergunta ela veio através do YouTube, né, que é uma pergunta para o Destre. Tá? Destre, em relação ao pequeno e médio empresário do Rio, né, como é que ele pode se preparar para participar desse arranjo produtivo do descomissionamento? Eu resumiria essa minha pergunta para as empresas associadas da Rede PetroRio e para todo o ecossistema das pequenas e médias empresas que trabalham aqui no nosso estado, né? Então, Destre, você poderia responder, e Rafael e Heitor, fiquem à vontade se vocês quiserem responder essa pergunta. Tá? Como é que o pequeno e o médio empresário do nosso estado pode se preparar para participar dessas oportunidades que vocês colocaram aqui hoje? Vamos lá, pequeno e médio empresário, né? Eu diria até que as próprias micro. Existe, como eu citei no início, um universo paralelo que flutua em torno de uma plataforma. Esse universo que flutua em torno de uma plataforma, ele vai desde a manicure, e eu costumo dizer que tem um indicador muito interessante aqui que eu criei em Macaé, um indicador meio louco, mas é o indicador personal trainer. O que é indicador personal trainer? Antes da crise, o personal trainer tinha até tem caras que tinha até 8, né? 8 clientes desse cara. Hoje o personal trainer que tem um, tem muito. Então o indicador personal trainer caiu muito com essa história do Covid, com o Papo Brand e com as demissões. Em Macaé foram quase 40 mil demissões, né? E várias empresas com portas fechadas. Então agora vamos passar para a parte boa. Como é que o cara pode se preparar? Bom, primeiro, o cara tem que entender o que é o descomissionamento, esse microempresário, pequeno, médio, tem que entender o que é descomissionamento, tem que entender o que significa uma modalidade EPRD. Tá? Engenharia, preparo, remoção e descarte. Que será a forma de licitar. E aí eu entro, olha só, ele tem que entender também o que é a diferença entre licitar e leiloar. Bom, as fixas, quando vierem, Rafael estava cortando, depois se você puder repetir, só se no universo até 2025, no curto prazo, tem fixas. Cortou, eu não entendi. Mas então, as fixas serão licitadas. O que significa? A operadora master, que hoje é a Petrobras, basicamente, tá? Ela vai licitar numa modalidade EPRD, quem entendia do passado, numa modalidade quase turnkey, tá certo? Essa modalidade EPRD, o vencedor dessa licitação, ele vai se encarregar de ir lá, retirar, cortar leads ambientais, etc. E ele vai retirar ela de lá e vai levar para o seu porto, para o seu estaleiro. Esse pequeno médio tem que estar estudando isso. Quais seriam os portos previstos para a gente levar? Quais seriam os estaleiros? Quem é que está licenciado? Acabou de mostrar como é que está o Mauá, não falou se o Mauá, por exemplo, está aderente já à Convenção de Hong Kong, que eu vi que uma pergunta aqui muito boa sobre a Convenção de Hong Kong. Então, os caras têm que entender, para esse pequeno médio já flutuar e orbitar em torno desses estaleiros que vão estar descomissionando. Então, nesse nível, digamos então que a gente entre com um FPSO no estaleiro Mauá para desmontar. Tá bom, então? Digamos que o cara venceu o leilão, leva, licitar. O cara desmonta e leva basicamente as fixas, as móveis, SS, FPSO, FSO, será leilão, será diferente, porque nesse o cara compra. Num o cara desmonta e depois vai receber por isso e até do seu preço vai ser descontado o valor da sucata que ele vai ter dessa commodity mais à frente. O outro é leiloado. Leiloado, o cara ganhou. De novo, a minha prece, Evandro, de que isso seja internalizado e venha para o Mauá. Então, o cara tem que entender, em torno do Mauá,
consultores ambientais, tributaristas, advogados, o cara que vende luva, que vende eletrodo, né, para corte, o cara que trabalha, aquele cara que tem aquela mão de obra de escalador, desde mecânica, eletricista, instrumentista, que vai precisar ter escalador para ir lá e cortar, para ir lá e desmontar, e o cara tem que entender. Mas eu vou, às vezes, nos fóruns e as pessoas vêm conversar comigo, o que eu percebo, e como eu falei, tem pelo menos eu listei, eu tenho um slide que mostra isso, 25 disciplinas de profissionais diferentes que podem até estar na mesma empresa para trabalhar e para orbitar em torno disso. O cara tem que entender, ele tem que saber o que será esse corte, como é que será essa desmontagem, quem é que tem condição de fazer isso no Brasil. A CPVV tem condição, o Porto de Vitória, né? O Porto do Açu, lá em Patos, no Rio Grande do Sul, tem condição de fazer. E aí ele vai ter que estar ligado, entender, ele vai ter que estar ligado no site da ANP, que o Rafael falou de uma forma muito clara, onde ele vai poder ver a entrada dos PDIs, ele vai ter que entender também o que é PDI. Outra coisa, quando é que vão começar a retirar dutos, manifolds, ele vai ter que acompanhar isso para ver o licenciamento disso, junto às maiores empresas que vão estar fazendo, vai orbitar em torno de Massap, Oxaniri, quem tem os grandes barcos que vão desmontar, ou alguma internacional, algum novo consórcio que se forme. A gente está falando aqui das grandes, a F-Group, por exemplo, novos consórcios que se formem, para esse cara poder estar na porta e tirar de si o Rivotril chamado Petronet, que não será mais só Petronet, que uma vez que eu vendi, quando a gente acabar, tem um efeito, que é o efeito, já vou acabar, que tem o efeito do cara que vende o biscoito Globo em engarrafamento. Os pequenos, médios, microempresários têm que trabalhar com o cara que vende biscoito Globo. Porque bate um carro na BR-101, seja onde for, em 15 minutos tem 30 mil caras vendendo biscoito Globo, água, amendoim e aquela pipoquinha que gruda no dente, que é a desgraça, mas que mata fome para quem está no engarrafamento. Eles entendem disso, eles sabem como é que eles vão chegar lá. Então, os micros não podem ficar parados, os médios, os pequenos têm que aprender a orbitar, têm que saber o que é, como é que funciona, onde ele vai ser necessário e onde estão as expectativas de portos, estaleiros, etc., que vão poder atender esse mercado. Esse é o conselho que eu daria. Estudem. Estudem o que é isso. Heitor, quer dar uma palavrinha aí sobre esse? Deixa eu falar uma coisa. A pergunta é com relação aos pequenos, aos empresários, a parte de mercado, que é correto, essa que é o caminho, o mercado. O estaleiro do Mauá, ele já tem, por volume de negócios, uma relação muito próxima com vários pequenos fornecedores, com empresas de diversos portes. Então, eu posso até dizer que a gente pode trabalhar, ajudar nesse processo. Nós temos espaço, não falta para a gente, só vou até lembrando aqui que temos espaço até para trazer para dentro novos players junto conosco, isso é importante ficar claro aqui, que o Mauá sozinho não vai dar resposta técnica para tudo, a gente sabe disso, a gente conta também com a universidade, a gente conta com uma série de parceiros. Agora, tem um detalhe também, voltando a dizer, eu não tenho aqui críticas contra o governo, eu trabalhei a minha vida inteira com o governo, eu já trabalhei no governo, fui com a Companhia Docas, fui gerente do Porto de Niterói, lá atrás. O que eu quero dizer é o seguinte, para vocês terem uma ideia, teve uma vez que eu fui fazer uma vistoria num barco, no Mauá, e veio um fiscal de uma determinada entidade pública, e ele simplesmente não aceitou colocar o capacete para entrar no estaleiro. Disse que não colocava capacete. Eu tive que parar o estaleiro na hora do almoço, para ele, e eu só pude permitir que ele entrasse na hora do almoço, para ele fazer um caminho seguro e fazer a vistoria lá na embarcação. Então, não adianta só, como eu falo, a beira do cais, a atividade portuária, ela está no meio desse negócio. Então, ela tem que ser muito ajudada, tem que ter muito boa vontade de todos os parceiros, principalmente do governo, para criar fluxo nisso. Senão, a gente vai ter um montão de gente de um lado batendo na porta para buscar os negócios, a carga passando na frente e a gente não consegue viabilizar. Eu não estou querendo puxar a sardinha para o porto, estou dizendo o seguinte, ali é um eixo de confluência, é um eixo de muita dificuldade operacional, principalmente nos portos públicos, que seria
um espaço também a ser usado. Mas tem gente que nem pensa nisso, em função das dificuldades, né? Então, com relação aos pequenos, o SEBRAE faz um grande trabalho, a Prefeitura de Niterói, no caso, estou falando de Mauá, mas a Prefeitura em Niterói, onde Mauá está fisicamente, também está desenvolvendo a área de tecnologia, ou seja, eu acho que é por aí o caminho. E como você colocou, estudar, tem que estudar a solução. Por favor, Rafael. Obrigado, Heitor. Rafael, você quer fazer alguma colocação? Eu acho que o grande objetivo da norma é justamente esse, a gente trazer uma série de conexões e possibilidades de fomento da atividade econômica em todos os seus aspectos, desde os grandes operadores, as grandes empresas de navegação e de serviços especializados, e que a gente consiga internalizar uma série de serviços para que o Estado possa se beneficiar da melhor maneira possível dessas atividades econômicas. Então, justamente com esse fim, o Mauro mencionou no início da fala dele, a minha conexão estava cortando um bocadinho, eu não consegui ouvir perfeitamente, mas, de qualquer maneira, o princípio é justamente esse. O primeiro é a transparência e a previsibilidade. Então, o PDI, o primeiro PDI entregue que vai para a internet é um PDI conceitual. Com isso, já se tem uma ideia dos serviços que vão ser executados, das metodologias e daquele cronograma que vai ser aplicado naquele grupo de instalações. Então, isso já traz esse primeiro gatilho para que toda essa cadeia seja ativada. É lógico que, com a analogia dos biscoitos Globo que o Mauro utilizou, é claro que tem uma série de empresas que atuam por demanda e com uma demanda imediata, e justamente esses processos de previsibilidade, tendo a previsibilidade, você traz uma possibilidade maior de internalização dessas demandas. Então, o objetivo é esse mesmo, mas, sem dúvida alguma, o descomissionamento começa no mar e falando da atividade marítima de uma forma geral. Mas é lógico que ele tem essa interface terra e mar no porto e que continua na internalização das atividades. Então, precisa de uma integração, sem dúvida alguma, entre as esferas de poder também, de municipal, estadual e federal, para que esse tipo de fomento à atividade possa se complementar nas esferas corretas, nas regulações corretas. Então a ideia é essa mesmo. Perfeito. O Rafael, inclusive, foi o Heitor que nombrou o SEBRAE, né, como um grande parceiro nosso aqui da Rede PetroRio. O SEBRAE ele faz essa inteligência, né, mercadológica junto com a gente, e o descomissionamento teria que vir aí para dentro, né, desse ecossistema, para que a gente comece a gerar mais resultado, né, em relação à indústria do descomissionamento que está vindo aí. Então, até eu queria aproveitar e chamar a Aline, né? A Aline está aí do SEBRAE. Aline, você ainda está aí? Você queria dar uma palavrinha, Aline? Eu quero agradecer a oportunidade, Evandro, Carlos, a todo esse aprendizado que a gente teve aí nessa noite, descomissionamento, grandes oportunidades, a gente identifica que o Estado do Rio vai ter, as microempresas, então, também se preparando para poder absorver essa oportunidade que vai ter no mercado. Então, esse é o papel do SEBRAE, a gente está junto muito forte com a Rede Petro para fortalecer essas empresas, para elas se tornarem competitivas, é o nosso papel. Eu venho aqui reforçar, agradecer essa participação, esse espaço que o SEBRAE sempre tem junto nos eventos da rede, e também para informar que a gente está com o segundo edital em aberto até o dia 28 de junho. Esse é um edital da Conexões de Inovação, uma parceria do SEBRAE com a Petrobras, onde tem 54 desafios, valor investido nesse segundo edital é de 10 milhões, então tem desafios, por exemplo, como inspeção, eficiência energética, corrosão, redução de carbono, tratamento de água, sensores, nanosensores, são 54 desafios. Eu vou deixar até aqui no chat o link. É uma grande oportunidade para as micro e pequenas empresas, as startups, estarem participando desse
desse edital, com esses recursos da cláusula de P&D, que é muito importante também a gente fortalecer a inovação nas empresas e estimular aí essa inovação nas suas empresas fluminenses. E contem sempre com o SEBRAE. Tá? O SEBRAE está aqui dando apoio para as empresas e poder agradecer esse aprendizado. Né? Para a gente é algo muito novo de descomissionamento, então é um aprendizado. Obrigado por esse espaço, Carlos e Evandro, e a todos que participaram dessa webinar. Obrigado, Aline. Vocês aí do SEBRAE sempre como grandes parceiros aqui da Rede PetroRio. E antes de voltar aí para as considerações finais, Evandro, se você me permite, o pessoal do Cluster Tecnológico Naval aqui do Estado do Rio, eles estão presentes, o Almirante Silva, o Comandante Maldonado, se vocês quiserem fazer alguma consideração, fiquem à vontade. Almirante Silva, o senhor está na escuta? Boa noite. Olha, realmente foi um grande evento. O lado jurídico, o lado prático do estaleiro, realmente tirou muitas dúvidas e o melhor, depois de tudo que falaram, as minhas dúvidas aumentaram mais ainda. Mas eu já tenho convicção que nós temos aí realmente grandes oportunidades para o Rio de Janeiro, onde nós produzimos quase 90% do petróleo e onde pouco mais de 20% gera economia relacionada ao petróleo. Então, temos muitas oportunidades de vender biscoito Globo no engarrafamento até material reciclado e aprender tudo isso. Olha, parabéns a todos os palestrantes, parabéns aí pela Rede PetroRio, pelo excelente evento. Ok? Boa noite. Obrigado, Almirante. Comandante Maldonado, o senhor quer se pronunciar? Bom, eu, como bom militar, depois do almirante ninguém fala. Mas eu gostaria de me pronunciar simplesmente, que também para mim foi um grande aprendizado. Eu agradeço aos 3 palestrantes pela apresentação, que clareia bastante as dúvidas que vão sempre surgindo dia a dia. Cada vez surge uma dúvida nova. Quando a gente começa a entender um pouquinho, mais dúvidas é que nós temos do grande problema que existe. Então, eu agradeço mais uma vez também o convite aí, senhor presidente da Rede PetroRio, da nossa participação. Muito obrigado. Obrigado, comandante. Evandro, então eu termino aqui a minha participação agradecendo a todos os presentes, às empresas associadas da Rede PetroRio, aos convidados, aos palestrantes. Muito obrigado pela atenção que vocês tiveram com a nossa associação e contem com esse canal aqui para que a gente possa interagir dentro do ecossistema, trazendo inovação, trazendo resultado, trazendo trabalho, emprego e renda aqui para o nosso estado. Obrigado a todos, Evandro. Eu volto a você aí para a consideração finais dos palestrantes. Obrigado a todos, uma boa noite. Eu gostaria de reforçar aí as palavras do nosso presidente, agradecer imensamente ao Rafael, ao Heitor, ao Destre. Voltaremos com toda certeza a conversar sobre o tema. Para vocês terem ideia, foi o webinar com o maior público que a rede teve desde a sua criação. O tema é bastante importante, bastante oportuno. A geração de emprego e renda é importante para nós. Somos uma empresa de pequenas e médias associadas. E parabéns para vocês e, mais uma vez, muito obrigado. Alguma consideração a mais? Destre, Rafael, Heitor? Bom, da minha parte, agradecer imensamente o convite. A resolução 817-2020 é uma resolução que, é claro que ela não é uma bala de prata, não resolve todos os problemas do mundo a partir do momento em que ela entra em vigência, mas é uma resolução que foi elaborada a 6 mãos, uma resolução de consenso, porque nós tivemos uma série de partícipes que contribuíram efetivamente para a elaboração desse instrumento, e agora é aquele momento de exercitar a resolução e ativar toda essa rede de negócios que advém desse estabelecimento, e para isso, esse é um encontro, mas eu coloco aqui
a ANP, a Superintendência de Segurança Operacional e Meio Ambiente, à plena disposição, porque esse é um trabalho contínuo, e parabenizo a Rede PetroRio pela organização do evento, que é um evento muito importante, um assunto bastante importante, com potencial de negócios que é muito grande para o nosso país, principalmente nesse momento de retomada pós-pandemia. Muito obrigado. Luiz Fernando, eu queria... você está caladinho aí, né? Mas agradecer o teu convite, que começou com você o convite, foi você que me fez o convite, tá? E depois você foi sucedido pelo Evandro, pelo Carlos Eduardo, pela Eliane, então, nesse convite, mas tudo começou com você. E dizer também, Luiz, que eu estou à disposição, se precisar de alguma coisa aí, vocês aí da Rede PetroRio, tá? Precisar de alguma coisa, estou à disposição para a gente conversar, bater um papo, enfim, esclarecer alguma coisa para mais associados. Eu acho que é o momento de toda a cadeia de fornecedores de bens e serviços, né, que militam, que orbitam no setor, conhecerem cada vez mais, conhecendo cada vez mais as oportunidades. Tem aquela história, né? Pô, outro dia tinha um cara aqui no portão e veio pedir para trabalhar, e eu dizia, rapaz, eu não tenho nada agora. Eu falei assim, pois é, se eu tivesse a sorte que você tem, eu morava nessa casa. Eu falei para ele, olha, meu amigo, eu tenho 62 anos, estudo há 57, né? E realmente você tem razão, porque sorte é um misto de oportunidade com competência. Não adianta você conhecer se a oportunidade não estiver aí. E não adianta você conhecer tudo e você não tiver oportunidade. Então, e esse misto agora vai ser fundamental, porque as oportunidades vão chegar e quem não tiver as competências necessárias para militar vai depois ficar dizendo que, pô, você teve sorte, né? Você vendeu para aquela empresa que descomissionou, ou você fez uma consultoria para aquela empresa que estava pensando em descomissionar. Então, muito obrigado a todos mais uma vez pela oportunidade. Rafa, você é brilhante. Heitor, muito boa a sua apresentação. Se você puder, inclusive, depois disponibilizada para eu poder roubar uns 5 ou 8 ou 15 slides seu, para ajudar nas minhas palestras para a molecada da SPE. Um agradecimento final. Tem muita gente, não sei se vocês viram aqui, da UFRN. Eu fui fazer uma palestra lá, e lá no Rio Grande do Norte tem uma faculdade chamada UFRN, que já deu muita gente para esse Brasil afora, e que às vezes eles ficam até um pouco lá ilhados. Então, quer dizer, vocês não estão ilhados, não se sintam ilhados, a gente está aqui para ajudar no que for preciso. Valeu, galera. Obrigado aí pela paciência de todos e boa noite. Obrigado, Destre. Heitor? Eu vou ser bem rápido. Eu agradeço mais uma vez aí o convite da Rede Petro, né? No mesmo circuito que foi feito com o Destre. Eu recebi primeiro o convite do Luiz, depois teve apareceu o Evandro, que é um grande conhecido meu, colega, meu amigo, mais de quase 20 anos, né, Evandro? 20 anos. E obviamente, né, do Carlos, que endossou aí o convite. Agradeço muito. Vou dizer só 3 palavrinhas. O Estaleiro Mauá está de portas abertas. Tá? Falo em nome do nosso presidente. Tá? Nosso presidente é novo no Estaleiro, é uma energia nova que nós temos, está fazendo um ano agora, o Geraldo People. Então, eu falo em nome dele também. Vai ser um prazer muito grande poder participar, não só como um player, mas também como desenvolvedor, ajudar a desenvolver e fazer essa integração. A integração é a palavra-chave para isso, né? Integrar. Nós precisamos sentar, discutir, estudar e botar em prática. Temos que executar. Então, está aí. Muito obrigado mais uma vez. Estou à disposição. O Estaleiro também. Muito obrigado para todos, pela paciência e por tudo mais. Um abraço. Obrigado. Obrigado a todos. Então, boa noite. Até a próxima, pessoal.